A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Denis Pereira Oficial para mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical. É uma alegria recebê-los aqui semanalmente, pastores, professores, superintendentes, dirigentes e todos os que amam a Palavra de Deus, a Escola Dominical, para juntos prepararmos estas aulas das classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste. Ao longo da aula vamos fazendo algumas perguntas. Fique conosco até o final. No final da aula tem a dica do professor. Está imperdível esse quadro aqui e você não pode perder. Na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais, tem as nossas viagens. Eu vou ver se eu consigo colocar as imagens deste último final de semana. Estivemos na cidade de São Carlos, lá no Araci 3, ministrando a palavra de Deus ao Conjunto Ágape e aquela linda congregação pastoreada pelo pastor Emerson. Faço menção aqui dos líderes Felipe, Flávio e Bruno que nos receberam. Que alegria foi estar com estes jovens este final de semana. E no último domingo ministramos à noite na congregação aqui em Hortolândia do Santa Clara 2, no culto de família, tá certo? Ali com o pastor Michel. Então acompanhe-nos, na descrição dos vídeos tem um link para grupos de professores no WhatsApp, temos 6 grupos de professores e em breve estarei lançando o treinamento para vocês. Transforme suas aulas, 10 ou 12 aulas práticas para você assistir às aulas, fazer anotações e aplicar na sua sala de aula e já perceber a sua aula sendo transformada e os seus alunos sentindo o impacto dessa transformação também, tá certo? Então pegue Bíblia, revista, papel, caneta, vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Lembrando que tem um QR Code que aparece aí de vez em quando na tela. Ajude-nos nos nossos projetos. Por exemplo, Fala de Não Podcast, a nossa nova caneca chegou. Eu vou conseguir ver se eu consigo encaminhar para os irmãos para ver se fica viável, mas ela chegou. Aqui tem o QR Code, a pessoa lê com a câmera do celular e acessa a playlist ou no Spotify ou no YouTube. Então ajude-nos. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí e contribua com o nosso trabalho. Ele tem poder sobre os demônios, é o título da lição 5, classe de juvenis. Versículo 19 de Lucas 10, ele diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O texto base aqui para esta aula está em Lucas capítulo 4, versículos 31 ao 36, quando em uma sinagoga tinha um homem com um espírito imundo, um demônio, e Jesus o repreendeu dizendo: cala-te, sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal, e eles ficaram espantados com tamanha autoridade. Eu tenho dito, por onde tenho passado, que o dom mais necessário à igreja nos dias que estamos vivendo é o dom de discernimento de espíritos. O dom de discernimento de espíritos. Para mim, esse é o dom mais necessário à igreja hoje, principalmente nos dias que estamos vivendo, tá? Bom, primeiro tópico aqui, evidências sobre a atuação dos demônios no Antigo Testamento. A realidade do Império das Trevas. Jesus veio ao mundo com uma missão específica, um propósito. E assim também acontece com o Império das Trevas. Como ladrão, Satanás tem como missão matar, roubar e destruir, tá? Nós temos aí a primeira referência a ele no capítulo 3, quando ele entra na serpente e induz Eva e Adão a pecarem, não é? Ali naquele momento em que
o homem foi criado e o homem estava ali no início da sua trajetória. Então a primeira referência é lá no Jardim do Éden, tá bom? Lembrando que ele não respeita, tá? Ele não respeita lugar, não respeita espaço, não respeitou nem mesmo o paraíso, tá? É claro que isso afetou a humanidade, a todos nós, mas Deus já tinha, desde a fundação do mundo, um plano de salvação para resgatar a humanidade do pecado, tá? Então, o império das trevas, ele é real. É real, tá? Ainda no Éden, Deus confirmou que não deve haver aliança entre o diabo e a humanidade. Versículo 15 de Gênesis 3. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos que Satanás tinha ali acesso ao trono de Deus, e o propósito maligno era e é somente levar o homem a pecar e se rebelar contra o Criador, tá? Vale lembrar que ele não tem mais perdão, ele não tem mais esperança, né? Então a grande estratégia do inimigo é destruir a nossa fé, tá? Então ele atuou na questão aqui de Jó. Ele atuou aqui na questão de Jó. No livro dos Salmos, as práticas idólatras dos israelitas são atribuídas a demônios. No livro de Daniel, nós temos uma batalha espiritual travada entre o reino da Pérsia, que aqui é considerado o próprio maligno, tá? Um anjo satânico, e aí tem a superioridade. Não que Deus ele precise medir forças com o inimigo. Eu acredito que o texto de Daniel e todas as batalhas malignas que estão elencadas na Bíblia, elas estão aí para mostrar a astúcia maligna, o poder das trevas, as estratégias do inimigo. Deus pode simplesmente, com o sopro da sua boca, acabar e aniquilar com qualquer demônio, com o próprio Satanás. Mas eu acredito que isso está desta forma para que nós percebamos quão astuto é o império das trevas, tá? Então, nós temos evidências da atuação de forças malignas no Antigo Testamento, por isso que nós não podemos ignorar a atuação de Satanás. Agora, o enfoque no Antigo Testamento era mostrar que o Filho de Deus, ele viria ao mundo para a remissão dos pecados da humanidade, tá? Vale lembrar que os hebreus viviam cercados de povos politeístas, ou seja, que adoravam diversos deuses, tá? Então, nós temos os enfoques aí nesse momento para mostrar que só o Senhor é Deus, que não adianta invocar outros deuses, não adianta apelar nem mesmo para os demônios, tá certo? Porque só o Senhor é Deus. A chegada de Jesus trouxe luz ao mundo. Ele é a única fonte de verdade espiritual que trouxe salvação para os que andavam perdidos sem conhecer o caminho para o céu. Não é? Por isso, no ministério de Jesus e na igreja do primeiro século, veremos vários milagres referentes à libertação de pessoas oprimidas pelo diabo e à atuação do mal tentando impedir o avanço do reino de Deus. Somente estudando de forma sistemática os evangelhos, compreendemos melhor o poder e o senhorio de Jesus sobre o maligno e as forças do mal. Tá? O texto de 1 João, vamos olhar aqui, 1 João, porque para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Olha só. Aqui, ó, versículo 8. Porque para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus chega para estabelecer um novo momento, um novo tempo nesta batalha,
que novamente não é uma queda de braço entre Deus e o diabo. O diabo não é páreo. A Bíblia, inclusive, lá em 1 Pedro, ou Tiago, se não falha a memória, diz o diabo vosso adversário. O diabo não é adversário de Deus, não. Adversário é alguém que está no mesmo nível e que pode ser, e que num confronto você tem as mesmas chances, pelo menos teórica, tecnicamente, de vitória para os dois lados. Não tem como. Num ringue de MMA, você não coloca lutadores, por exemplo, um peso pena contra um peso pesado. Coloca? Não, você coloca de categorias iguais. Por quê? Porque se colocar um peso pesado com peso pena, esse aqui tem mais vantagem. Então não há luta entre categorias diferentes. Ok? É a mesma coisa. Dizer que o adversário o diabo é adversário de Deus é dizer que ele está no mesmo nível. Não está. Então ele é adversário da igreja. Não é? Ele é adversário da igreja. Muito bem. Então nós não podemos ignorar a realidade do mundo maligno, a realidade das guerras espirituais, tá? Tópico 2. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, é importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, de qual cidade, de qual estado, para a gente saber até onde está chegando o nosso material, o nosso conteúdo. Esse QR Code você aponta a câmera do seu celular e deixa Deus usar a sua vida para nos abençoar. Mostra a sua gratidão pelo nosso trabalho. Lembrando que sábado tem Fala de Não Podcast e vai ser mais um episódio maravilhoso desse nosso projeto. Olha só, características dos demônios no Novo Testamento, tá? A vinda de Jesus e a derrota do inimigo. A vinda do Rei dos Reis revelou a derrota do reino das trevas. Por isso, no Novo Testamento, a atuação do maligno se torna mais evidente. Satanás tentou e continua tentando de todas as formas destruir a humanidade, pois não suporta ver em nós a imagem de Deus, assim como não suportou ver em Jesus a imagem e semelhança do Criador. Né? Então aí você tem a tentativa de Herodes de matar ali todos os bebês. Depois você tem até o momento em que Jesus entrega-se na cruz, em toda a sua trajetória, ele tem sempre situações em que o inimigo estava tentando, inclusive usou o próprio apóstolo Pedro lá, né, tentando o tirar da sua trajetória, tentando o demover do seu propósito, tá? Então, a grande questão do inimigo é a seguinte, eu falo sempre para jovens, eu digo, olha, o inimigo não está nem aí com o seu corte de cabelo, com o seu dinheiro, com a sua casa, com o seu iPhone, o que ele quer é destruir a sua fé, tá? Ele quer destruir a sua fé, então por isso que a Bíblia diz, guarda o teu coração. Esses dias eu estava pensando naquele louvor, minha fé está em Cristo, firmado nele estou, ele é a minha rocha, que nunca me deixou. A nossa fé tem que estar em Cristo. Porque a batalha do inimigo é para destruir a nossa fé. Aleluia. Que Deus nos guarde. Tá? Bom, a superioridade do reino de Deus sobre o império das trevas. Muitos crentes sentem medo de pronunciar o nome de Satanás e acreditam na ideia do diabo de chifre e tridente na mão. Ele foi um anjo criado pelo Senhor, que o criou perfeito e bom, porém ele rebelou-se contra o Todo-Poderoso. E com isso arrastou muitos anjos, a terça parte do céu com ele. Ele não tem os atributos de Deus, tá? Então ele não tem os atributos de Deus, como onisciência, onipresença, onipotência. O inimigo sabe o que nós pensamos? Bom, ele não lê o nosso pensamento. Mas geralmente nós demonstramos em palavras, em atitudes, em gestos, em reações emocionais, aquilo que ocupa a nossa mente. Isso é tão verdade que depois de muito tempo de casado, é muito comum a mulher olhar para o marido e sem que o marido fale nada, ela identifica no que ele está pensando. Mas não é porque ela é vidente.
É porque ela está acompanhando o marido, ela viu como foi o dia do marido, ela escutou as palavras do marido, ela percebeu que preocupou o marido. Então, quando ela vê o marido calado, quieto, ela deduz, ele está pensando naquela situação que deixou que deixou ele preocupado. Está pensando nisso, né? Ele fala, como você sabe? Eu não falei nada. Não, você não falou agora, mas eu estou te acompanhando. Eu estou vendo, eu estou percebendo. Entende? Então, o inimigo não lê a nossa mente, mas interpreta nossos gestos, nossas palavras, nossas reações. Fizeram até um meme aí, né? Como confundir o inimigo, ficar rindo o dia todo. Tá? Então, ele não tem os atributos de onipresença, onipotência, onisciência, mas ele delega suas atividades ao seu corpo de demônios, tá? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Vamos ler aqui, ó, esse texto de Mateus 8. Por isso nós temos que ser vigilantes, tá? 8:28. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gadarenos, né? Então ninguém podia passar por ali, porque estes homens estavam endemoniados, tá? Bom, o inimigo é astuto, não podemos subestimá-lo. Isso aqui é interessante. Não podemos subestimá-lo, ignorá-lo, desprezá-lo. Cuidado. É como eu falo quando tem um jogo de futebol entre um time muito forte e um time mais fraco. Toda vez que o time mais forte, por mais poderoso, por melhores jogadores que ele tenha, toda vez que o time mais forte ignora o mais fraco, despreza o mais fraco, vai dar problema. Por quê? Porque você não pode ignorar o adversário. E principalmente, nós não podemos deixar o inimigo perceber que nós estamos ignorando. Por quê? Porque isso é combustível para ele. Tá? Então precisamos estar conscientes de que o poder de Jesus Cristo é superior ao poderio das trevas. Jesus não somente revelou o seu poder libertando os oprimidos do diabo, curando os enfermos e repreendendo as forças da natureza, mas ele também outorgou aos seus discípulos poder e autoridade sobre o reino das trevas. No nome de Jesus. Jesus disse, vamos ler, Lucas 10:19. Eis que vos dou poder. Aleluia. Lucas, vamos lá? Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome. Atos, capítulo 1 e versículo 8. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então veja, é no nome de Jesus que o império das trevas é neutralizado. É no nome de Jesus que os demônios são expulsos, que pessoas são libertas. É no poder que há no nome de Jesus. Quando lemos o episódio do endemoniado de Cafarnaum, relatado em Lucas 4, não conhecemos a causa dessa possessão, porque tem isso também, tá? Mas podemos afirmar que a presença de Jesus foi suficiente para agitar o espírito mal, e a autoridade de Jesus expulsou o demônio, deixando o homem liberto. Embora não conhecemos a razão pela qual acontece a possessão demoníaca nos indivíduos, podemos afirmar que os espíritos malignos prejudicam a pessoa, trazendo doenças, roubando as esperanças e afastando-a de um relacionamento com Deus e com o próximo. Muitas vezes a possessão demoníaca leva as pessoas a um quadro de insanidade, como aconteceu com o gadareno, ou a perda de sua capacidade de falar, ouvir e até mesmo de ver. Sabemos que Jesus é poderoso. No entanto, não podemos nos esquecer de que os demônios são destruidores. Tá?
segundo a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. Embora seja importante reconhecer a atividade maligna, devemos evitar qualquer curiosidade a seu respeito e envolvimento com forças demoníacas ou ocultas. Basta resistirmos ao diabo e à sua influência, e ele fugirá de nós. Tá? Então, o espírito maligno não é para ser entrevistado. Tá? No ano passado, um rapaz, um satanista, ele gravou um vídeo falando sobre a música funk. E faz tempo que eu estou dizendo que o inimigo é astuto, o inimigo é estrategista. Esse satanista gravou um vídeo falando sobre funk nas igrejas, que o funk tem uma ascendência demoníaca, que o funk tem um apelo à sexualização e por aí vai. Muitos perfis cristãos pegaram o vídeo desse rapaz e colocaram nos seus perfis. Com isso, o perfil desse satanista cresceu absurdamente. Nós não precisamos que demônios nos falem o que está errado, mas essa é uma estratégia que o maligno tem feito. E ele tem conseguido muito marketing com isso, porque falta em muitos de nós discernimento. Então nós não temos que dar ibope para o inimigo, entrevistar o inimigo. E temos que ter discernimento para saber se aquilo que estamos assistindo, ouvindo, lendo, agrada a Deus, edifica a nossa vida espiritual ou traz, por trás, nos bastidores daquilo que parece tão bonitinho, uma linguagem demoníaca, um comportamento maligno. Então, discernimento. Por quê? Porque Deus nos deu poder para repreender no nome de Jesus toda obra maligna. Por isso temos que ser vigilantes e por isso que nós devemos aprender a usar esta autoridade que há no nome de Jesus contra toda a força do mal. Por maior que o inimigo apresente, por maior que ele apresente a sua ameaça, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Ele não é páreo para a igreja de Jesus, tá certo? Então, é uma aula para juvenis, muitos deles, tá? Precisam ter cuidado com isso. Muitos deles passam aí a madrugada assistindo certas programações, assistindo certas séries que são cheias de conteúdo satânico, demoníaco, tá? Por isso que aí depois tem problemas de ansiedade, até problemas depressivos. Por quê? Porque estão alimentando a sua alma de porcaria, de lixo espiritual e emocional. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia e abra os nossos olhos espirituais para esta realidade satânica e que o sangue de Jesus nos cubra, que o sangue de Jesus repreenda, que nós possamos usar a autoridade do nome de Jesus e repreender no nome de Jesus toda obra maligna em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Amém, meus amigos? Forte abraço, mas não sai daí porque está chegando Fala Professor, o quadro com uma dica linda para abençoar a tua aula. Fala Professor, e a dica de hoje é: fale não apenas aos ouvidos, mas fale também ao coração dos seus alunos. Os alunos precisam sair da sala de aula com um ensinamento que os faça pensar, refletir, que os faça memorizar, que os faça meditar na aula. E por isso, falar a alma dos alunos é ministrar com a alma. Quem fala com a alma, fala a alma, ou seja, alcança muito mais que os ouvidos. A nossa aula, por isso que nós precisamos orar, precisamos nos dedicar e nos preocupar que esta aula não pare aqui nesta região, mas desça ao coração, suba a mente dos alunos. Por isso, prepare a sua aula pensando no quanto o seu aluno vai levar para a semana desta aula e vai meditar no ensinamento. Porque do contrário você vai falar só aos ouvidos. Pode falar palavras bonitas, pode falar termos teológicos, no grego, no hebraico, no aramaico, mas se o aluno sair dali e aquela aula evaporar, não serviu para muita coisa. Sua aula pode ser simples, sem nenhum jargão teológico, mas ela precisa ficar
impregnada na alma dos seus alunos.